mesmo com o produto talvez às vezes não sendo muito bem tratado, PVC, a média de público do Brasileirão continua subindo, né? Você vem batendo nessa tecla aqui no De Primeira. Tem um dado impressionante, são dados impressionantes. A média de público do Brasileirão hoje está em 26.857. Eu sei que tem números que aparecem diferentes, mas está na faixa de 26 mil alto, 26.600, 26.800. Eu fiz a conta a partir do levantamento do GE de 18 de agosto e atualizei os números. A média está em 26.857. Isso significa 29,8% a mais, 30% arredondando, 30% a mais do que o campeonato do ano passado. 30% mais público do que no campeonato do ano passado. E 17% mais público do que o recorde da história do Brasil, que foi 22.953 pagantes por jogo em 1983. Ou seja, hoje existe 17% mais público nos estádios do que no maior índice que já houve no Brasil, e esse índice é de 40 anos atrás. Se você quiser vir mais perto, 30% mais público do que no ano passado. Outro dado impressionante. Flamengo 54 mil, São Paulo 48 mil, Corinthians 39.800. Palmeiras, 38.400, Bahia, 36.700, Vasco, 34.400. Aqui estão computados 2 jogos do Vasco no Maracanã e tem uma conta de chegada no Vasco, que é o fato de não estar se computando os jogos que ele teve portões fechados. Então, essa conta pode até pode ser feita com outro critério. Mas Vasco, 34.400, Fortaleza, 32 mil, Fluminense, 31.800. São 8 clubes com mais de 30 mil pessoas de média. No ano passado, pela primeira vez na história, houve 5 clubes com mais de 30 mil de média. 5. Nesse campeonato, são 8 clubes com mais de 30 mil espectadores de média. Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Bahia, Vasco, Fortaleza, Fluminense. Se você preferir tirar o Vasco por causa dos jogos sem público, se quiser fazer a conta pelos jogos totais e jogar, vai dar menos. Mesmo assim, são 7. No ano passado, teve o recorde de 5 clubes com mais de 30 mil pessoas de média. Tem que fazer alguma coisa com isso. Isso aqui tem que ser um primeiro passo. O sinal é de que o Brasil gosta de futebol. Então, você precisa pegar isso aqui e transformar. Se tem 26.800 de média de público, pode ter 30 mil, pode ter 32 mil, pode ter 35 mil de média. Tem que pegar, estudar, trabalhar e amplificar. E, claro, abrir lugar na arquibancada, sempre que o máximo possível, para todas as camadas sociais. Isso com o torcedor sendo tratado da maneira que costuma ser nos estádios do futebol brasileiro, principalmente quem vai de visitante, que eu já digo que é um herói. Para a gente até retomar o assunto do início do programa, que foi uma informação importante que o PVC trouxe sobre o São Paulo querer aumentar a capacidade do estádio do Morumbi. Se você chegou durante o de primeira, o PVC trouxe essa informação de que há uma priorização de um novo Morumbi para 2024, com o desejo de iniciar obras e uma ideia de que seja uma capacidade de 80 mil, ou seja, essa média que já é boa pode ainda superar mais números para o ano que vem, caso tudo isso se confirme e se torne realidade. Retomando o assunto de São Paulo e Morumbi, porque o Danilo Lavieri traz um assunto importante na coluna dele aqui no All Sport sobre renda, e o São Paulo passou o Palmeiras liderando o ranking de renda do futebol brasileiro. O Flamengo é o primeiro em despesa. Danilo Lavieri aponta o seguinte: São Paulo passou o Palmeiras com a primeira colocação do ranking de receita líquida do Brasileirão, embora mais focado nas Copas, somando a arrecadação, dá R$ 22.430.673,81. O Palmeiras vem logo atrás com R$ 21.742.000, ou seja, uma diferença pequena, é verdade, menos de R$ 1 milhão, mas é uma diferença que mostra como o São Paulo e o torcedor do São Paulo tem comparecido em grande número no estádio do Morumbi. Aqui tem a tabela completa com os 20 líderes até a 21ª rodada: São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Corinthians, Cruzeiro, Inter, Cuiabá, Bahia e Atlético no top 10.
depois Atlético Paranaense, Fluminense, Vasco, Botafogo, Goiás, Santos, Fortaleza, Coritiba, Bragantino e América Mineiro. Ele coloca os números de renda líquida, sem parênteses, e renda bruta. Líquida é o que entra de fato como lucro no cofre do clube, bruto é o que arrecada de forma geral. Então, por exemplo, São Paulo, 22 milhões e 430 mil de renda líquida, 29 milhões e 812 mil de renda bruta, ou seja, cerca de 7 milhões aí de custos e despesas que você tem para um jogo, para os jogos que faz como mandante no estádio do Morumbi, somando as partidas até agora na 21ª rodada. É um São Paulo cada vez mais popular.